Quando se fala em justiça, sempre é possível exercê-la com misericórdia. Até porque a misericórdia, ela é a condição precípua que me predispõe a gravitar caridade no ultraje, na ofensa. E quando se tem uma instituição que precise aplicar um corretivo baseado numa lei humana que, na teoria, está ligada à justiça, é preciso cautela para que a caridade, o amor suplante o dever. Tinha uma unidade de menor internado e houve um desses garotos que estava internado nessa unidade que havia fugido. E foi feito um aparato para localizá-lo, porque ele havia fugido desse internato. E era uma unidade também privacional, correcional, mas de menor. E eis que ele surge descalço, sujo de terra, assustado, molhado. E esperava-se que, baseado na regra que existe ali nesse internato, nessa unidade, que houvesse algum tipo de represália por parte da diretora, haja visto que esse menor quebrou uma regra, um acordado que existe ali ao fugir, que era algo defeso para ele, e ele transpôs e menoscabou a regra e fugiu. E, certa feita, essa diretora, ela agacha diante desse menino, pede uma bacia com água e começa a lavar o pé desse menino. E quem estava na janela e acompanhava, até o guarda que cuidava da segurança e da ordem, da disciplina do local, até para prestidão ao que a diretora ordenasse, estava próximo, ali na janela, constrangeu, saiu, foi embora. E esse menino se emociona, a lágrima escorre do seu olho, porque havia sido impactado com a misericórdia que chegou antes para ele do que a justiça. Até porque, se eu fosse tratada pela justiça somente, eu não teria opção. Eu já estaria fadada a uma condenação perpétua, pela minha fraqueza, pelo meu erro, pelo meu débito. Acontece que, quando é feita a oportunidade reencarnacional e é colocado na mesa e o Cristo preside a trilha que esse espírito vai fazer aqui, a convite dele, que abriu a comporta desse orbe para o espírito endividado poder sair daqui menos endividado, com menos débito, é
é levado em conta uma série de quesitos onde seja possível para esse espírito, na vilegiatura reencarnatória, o máximo de proveito com o mínimo de sofrimento. Daí que a lei não é de talião, dente por dente, braço por braço, olho por olho. A lei é de misericórdia, que considera a realidade desse espírito, o que ele já viveu, o pregresso dele, o que ele traz de aperfeiçoamento, de dom, de aprendizado, de estudo, de valor, de vontade, de energia, de viabilidade, combinação, para ser bem-sucedido na empreitada. Isso é arranjado de tal forma que eu possa, na experiência, na trama reencarnatória, num mínimo de sofrimento, ter um máximo de aproveitamento e sair pela porta do túmulo menos endividada, mais livre. Daí que, quando essa diretora ela tem essa atitude, consoante a misericórdia que tem para comigo, ela, para além do dever, para além do que o Código de Justiça Humana acordou ali, para além da responsabilidade dela como diretora e, portanto, a que responderia pelo fugimento desse garoto, e até pelo que ele pudesse ter realizado enquanto fugiu, porque isso estava defeso. Pode ser que ele tenha feito algo enquanto ele fugiu que não chegou nela, e fosse o que fosse, ela seria responsabilizada. Mesmo sabendo desse risco, do que envolvia essa trama, esse destino entrelaçado, ela ajudou e soergueu a alma desse garoto, ao acolhê-lo, ao fortalecê-lo, com o bem, com o amor, com esperança. Daí que existe uma exigência que é da justiça, de um código penal, que deambula aqui nesse orbe e que demanda de mim uma correspondência, uma coerência com ele, e que inclusive eu respondo por algo nesse quesito, se estou sob a guarda de um menor. E esse menor está sob a minha responsabilidade, eu responderei pelo que acontece com ele e pelo que ele faça. Porque ao fugir de um estabelecimento, isso diz também de uma fragilidade que ocorreu ali, enquanto segurança, enquanto rastreio. É por isso que na justiça divina isso se inverte. Porque mesmo sendo necessário a correção, a reparação que me procura, mesmo que não seja
into do ato feito, que passe uma existência, duas, e por aí vai. Aquele erro que eu cometi, ele me procura, mesmo com outra roupagem, em outra arena, numa outra conjuntura, que costuma não ser mais fácil do que eu deixei aonde eu fali, para exigir de mim o devido ressarcimento. E eu tenho que responder por isso. Mas é pela misericórdia do Cristo que eu posso fazer esse tentando. Porque reencarnar e reencontrar a luta que eu deixei é misericórdia. Muitos espíritos benfeitores participam do meu movimento, da minha necessidade, para que eu possa ser realocada na trama reencarnacionista. Ajuda, suporte, engenho genético, orientação psicológica, estudo, insight, aclaramento, para que se forme a teia necessária que eu preciso para ter uma bagagem que me dê alguma chance de, no reencontro com aquela luta interrompida, e onde eventualmente eu possa ter falido, eu dessa vez saia bem-sucedida. Daí que a questão de estar num corpo de carne e de poder entrar em contato com a luta é misericórdia para comigo. Que permite e aciona uma série de espíritos para me ajudar nessa preparação, para que eu possa tirar de mim um pouco do meu débito. Me fortalecer espiritualmente e sair pela porta do túmulo com algum crédito. Para ter condição de ir para uma vibração um pouco melhor do que eu estava antes de vir. Daí que angariar crédito é um movimento da misericórdia, da caridade, do perdão para com o meu erro, que descerra essa possibilidade e o reencontro, inclusive, com aquele espírito o qual eu vivi a falência moral, para dessa vez fazer diferente. Tinha uma moça que ela havia sido abusada sexualmente pelo pai e ela, da parte dela, ela conseguiu se livrar do sentimento de vingança e acabou que numa próxima reencarnação ela pôde reencontrá-lo para continuar aquele movimento de dissolver aquela situação, inclusive para que esse pai de ontem pudesse reparar o mal que havia feito. Ela deu espaço ao perdoá-lo e é feito um movimento no astral
para que, mesmo que com uma outra roupagem, com outro parentesco em relação um ao outro, num outro cenário, com uma outra trama, aquele reencontro aconteça e possa ser fermentado e solvido ali o resquício da mágoa, da agressão. Daí que o benfeitor que cuida da trama do destino humano, ele está atento a isso. Que não é um, são espíritos que preside, preposto do Cristo que preside a trama do destino humano aqui nesse orbe, em realocar cada qual numa nova instância reencarnatória que possibilite esse solvimento, esse crescimento, esse aprendizado. Daí que a lei, a que realmente preside a minha volta para cá, é a misericórdia.